João, capítulo 12, versos 20 a 50, Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 a 50, e diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Bem, você pode se assentar. Por que essa leitura extensa?
talvez você se pergunte. Você vai entender. Quando nós meditamos nesse texto, nós conseguimos extrair preciosos ensinamentos, vários, e não dá para aqui tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração sobre esse texto, trouxe recentemente também, que eu compartilhe com os irmãos. Mas na meditação que nós tivemos de João, capítulo 12, recentemente, seguindo o plano de leitura bíblica que o nosso ministério recomenda e usa desde 2018, algo me chamou a atenção aqui ao coração, que foi a cegueira da cruz. A cegueira da cruz. Eu estava pesquisando sobre cegueira e estava vendo que a deficiência visual é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos de caráter definitivo. Independente de você tentar melhorar com uma lente corretiva ou através de uma cirurgia. Existe a cegueira de um ou dois olhos e também tem a visão subnormal, a baixa visão. Nessa baixa visão, a pessoa até enxerga, só que ela enxergando, ela não consegue visualizar tudo da maneira que a visão normal permitiria, é abaixo do que é considerado normal. Então, quando a pessoa tem baixa visão num olho e no outro também, é considerado que a pessoa tem uma deficiência ocular. E às vezes, queridos, nós até enxergamos as coisas da fé. Nós participamos aqui da igreja, nos reunimos como igreja. Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Nos reunimos para fazer a obra do Senhor. Nós temos algum nível de vida religiosa, mas tendo uma baixa visão da cruz. E progredindo cada vez mais para uma cegueira espiritual. Nós temos até enxergamos algumas coisas da fé. Só que com essa baixa visão, por enxergarmos pouco a cruz, de forma insuficiente como nós deveríamos enxergar, nós estamos progredindo para uma cegueira espiritual. Olhando para o contexto aqui de João 12, esse texto que nós lemos, ele está num momento de transição na narrativa de João, do apóstolo João, entre os discursos públicos de Jesus e o momento que Jesus vai falar somente para os discípulos, naquele momento ali, a partir da última ceia. Discursos daqui do capítulo 13 em diante, nós vamos ver muitos discursos que nós não encontramos nos outros evangelhos, em que Jesus está dando algumas instruções muito preciosas, revelando algo importante de mistérios do reino de Deus para os discípulos. Esse aqui é um momento de transição. Esse livro de João, o Evangelho segundo João, ele foi escrito com o propósito de que as pessoas crescem ao lerem. Olha o que diz verso 30 e 31 do capítulo 20 de João. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. A forma como João foi escrito, esse evangelho foi escrito por João, a forma com que o Espírito Santo o inspirou a escrever, o Espírito Santo fez isso para que, ao nós lermos João da forma como está escrito, nós possamos crer em Jesus, na pessoa de Jesus, e crendo na pessoa de Jesus, nós tenhamos vida eterna. Foi isso, inclusive, que Jesus acabou dizendo aqui, no verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. É o que ele acabou de falar, o mandamento do Pai. E ele acabou de dizer anteriormente que aquilo que ele fala não era dele mesmo, era da parte do Pai. Então, o que Jesus fala aqui, tudo que Jesus falou, foi com o propósito de que os ouvintes e nós, leitores,
encontremos vida eterna nele, em Cristo. Então você tem, nos outros evangelhos, você tem muitas parábolas. Aqui em João você não encontra assim. Nos outros evangelhos você não encontra discursos longos. Aqui nós encontramos Jesus com Nicodemos, por exemplo, João capítulo 3, Jesus e a mulher samaritana, no capítulo 4, os longos discursos de Jesus, que você não encontra nos outros evangelhos. Milagres selecionados, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Onde nós encontramos a ressurreição de Lázaro? Aqui em João. Onde nós encontramos alguns outros milagres dos outros evangelhos não relatam? Aqui em João. Então, os 7 eu sou, para quê? Para que essa forma com que João organizou o evangelho gerasse fé em nós. E aqui, nesse momento do texto, após Jesus ter sido ungido para a morte, nos versos de 1 a 11 do capítulo 12, Maria, irmã de Marta e Lázaro, ungiu a Jesus, e Jesus, quando repreende a Judas, que achou um absurdo o desperdício do que ela derramou diante do Senhor, derramou tudo completamente, Jesus o repreendeu, e quando Jesus o repreendeu, ele diz que fez isso, se não me engano no verso 7, porque ela ungiu para a sua morte. Então, foi o que acabou de acontecer. Em seguida, no dia seguinte, tem a entrada triunfal de Jesus, em que uma multidão está seguindo Jesus, já antes, e depois, ouvindo que Jesus estava chegando ali a Jerusalém, começaram a seguir e começaram a o aclamar. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito seja o filho de Davi. Então, a multidão que seguia Jesus e o aclamava por aquilo que Jesus tinha feito, inclusive pelo milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro, algo que nunca tinha acontecido, e porque pessoas haviam escutado falar sobre os milagres de Jesus. É onde se encontra isso aqui. Agora, quando Jesus ele ouve André e Filipe falarem com ele de que alguns gregos, alguns gentios queriam conhecer a Jesus, Jesus começa a predizer, a falar do que aconteceria com ele, da sua crucificação. Só que, apesar de muitos acompanharem Jesus, seguirem Jesus pelo caminho, muitos não criam em Jesus. Por quê? Porque eles estavam em meio às trevas da cegueira da cruz. E isso é tão grave, irmãos. Algumas coisas importantes sobre a cegueira da cruz, versos 39 a 41. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quando Isaías viu a glória de Jesus e falou do Senhor? Lá em Isaías, no capítulo 6, em que ele vê que a glória do Senhor enche todo o templo, e tem a visão, né, dos seres espirituais, angelicais, clamando, santo, santo ao Senhor, santo, 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 e aí o Senhor dos Exércitos, e aí ele se vê assim, perdido diante da santidade de Deus, ele se arrepende dos seus pecados, fala que se compreende como alguém em meio ao pecado, e aí o Senhor o purifica, o próprio Senhor provê a purificação dos pecados de Isaías. E aí no versículo 8, diz assim, de Isaías 6, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado.
Então, essa menção que João faz aqui, verso 39 a 41, é isso que aconteceu aqui em Isaías 6, 8 a 10. Então, essa cegueira da cruz, diante da mensagem da cruz, isso é algo que foi profetizado, mas é uma questão de escolha. Quando nós lemos assim, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, dá a entender, numa leitura equivocada, que é Deus que está tapando os ouvidos e fechando os olhos. Que quando a gente lê assim, a gente tem essa má impressão de que é isso que o texto está dizendo, mas não é. Porque em Atos, no capítulo 28, versos 23 a 27, nós vemos que essa cegueira da cruz, da mensagem da cruz, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Olha o que o texto diz, Atos 28, 23 a 27. Paulo, na prisão domiciliar em Roma, a sua primeira prisão, começou a pregar o evangelho, os mistérios do reino, e havia aqueles que criam e aqueles que não criam. Mas olha que Lucas relata em Atos. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre as nossas vidas, é o senhorio de Cristo. Jesus o Rei, Cristo é o Rei, né? Nós não cantamos muitas vezes. É o senhorio de Cristo nas nossas vidas, o governo de Deus. E procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, ou seja, ouviram de má vontade. Não foi Deus que tapou os ouvidos. Não é Deus que tapa os nossos ouvidos para a mensagem do Evangelho, para a mensagem da cruz. Somos nós que ouvimos a palavra pregada desse local aqui, ou onde nós estivermos, nos encontros nos lares, na nossa meditação pessoal, onde nós estivermos, de má vontade. Aí o texto continua: e fecharam os olhos. Nós é que fechamos os olhos para a verdade da palavra. Não é que Deus não quer que nós entendamos, somos nós que não queremos saber, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convirtam e eu os cure. Então isso que aconteceu aqui, que Jesus, em João 12, falando para aquelas pessoas de que ele morreria em breve, e morreria na cruz, e as pessoas, muitos nem aí, não é porque Deus não queria que eles entendessem, eles é que não quiseram saber da verdade. É igual quando você e eu estamos aqui, e às vezes durante a mensagem, não vejo a hora dessa mensagem acabar, eu quero ir embora, eu quero bater papo com o irmão sobre aquela coisa que eu tenho para resolver com ele. É igual quando você e eu, o Espírito Santo nos chama para meditar na palavra. Agora não, agora eu vou fazer outra coisa aqui. Ou então você lê aquilo e você finge que não é com você, eu finjo que não é comigo. Somos nós que ouvimos de má vontade. Somos nós que fechamos os nossos olhos para a verdade de Deus. Então, essa cegueira da cruz é questão de escolha, irmãos. Somos nós que escolhemos. Essa cegueira espiritual, isso envolve profundidade espiritual. Por que às vezes você sente, percebe que você está raso espiritualmente? Mateus 13, 10 a 17. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Jesus havia contado
a parábola do semeador. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Conhecer os mistérios do reino é algo que nos leva a uma profundidade, porque aquele que tem se dará e terá em escassez. É o que está escrito? Não, em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Uma pausa. Então, se eu ouço a palavra de Cristo de má vontade, até aquilo que, o pouco que eu caminhei, até aquilo de mim vai ser tirado. Eu vou retroceder na fé. Eu vou retroceder espiritualmente. Mas se eu ouço a palavra com fome de Deus, se eu ouço a palavra com fome de Cristo, com abundância o Senhor derrama os mistérios do reino de Deus no meu coração. Mas se você e eu cegamos as nossas vidas para a verdade da palavra da cruz, nós ficamos rasos espiritualmente, irmãos. A culpa é nossa. Nós vivíamos no raso porque nós queremos viver no raso. Mas se nós mergulharmos naquilo que Deus está revelando para nós, naquilo que Cristo revela para nós, em abundância Ele nos dá, nós somos cheios da palavra de Deus. No nosso coração habitará ricamente a palavra de Cristo. Aí o texto continua. Me ajuda, Espírito Santo. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Literalmente aqui está dizendo, ouviram de má vontade, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Sabe aquela sensação de infelicidade? Você diz que caminha com Jesus, mas aquele sentimento de que a vida não está boa, tem algo que está faltando na minha vida, eu me sinto infeliz, eu olho para a minha vida, parece que eu não sei, parece que está faltando algo, eu vivo triste, cabisbaixo, as pessoas às vezes nem sabem, mas eu no meu momento isolado, eu me fecho em mim mesmo numa tristeza, e parece que eu estou infeliz. Você fez isso hoje, quando você foi se arrumar, e a tua família não estava te vendo. Por quê? Porque você não tem a alegria da cruz de Cristo no seu coração. É simples assim. É simples assim. Porque quem tem essa mensagem cravada no seu interior é uma pessoa bem-aventurada, feliz, muito feliz, agraciada por Deus, porque ela vê e ouve. Mas se no seu caminhar você se sente feliz, vive perguntando qual é a razão da sua vida, provavelmente você está cometido dessa cegueira da cruz. A cegueira da cruz, irmãos, além de ser uma questão de escolha, de profundidade espiritual, é questão de perdão dos pecados. Olha o que Marcos diz, capítulo 4, versos 10 a 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola.
E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Se você ou eu ignoramos que Jesus se deu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, pergunto, será que nós fomos perdoados? A cegueira da cruz é questão de salvação, irmãos. Lucas 8, 9 a 12. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Mateus, Marcos e Lucas trazem esse paralelo da mesma situação de Jesus contando a parábola do semeador. Em cada um dos evangelhos, algo diferente, uma perspectiva diferente que o Espírito Santo traz. E ele diz, verso 10, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. É questão de salvação, irmãos. E aqui nesse texto, nos versos que nós lemos inicialmente, João 12, nós encontramos algumas evidências dessa cegueira da cruz. E eu fiquei assim, surpreendido com o que o texto nos falava sobre isso. Pelo menos, o Senhor me mostrou aqui esses dias 10 evidências dessa cegueira da cruz. A primeira delas, a falta de compromisso. Versos 20 a 26. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. O que acontecia aqui? Alguns gentios, alguns gregos, chegaram para Filipe, estavam ali em Jerusalém, por ocasião da festa, da Páscoa, está dito aqui claramente no verso 20, foram lá participar, eram, digamos, gentios convertidos ao judaísmo, né? Provavelmente aqui. E convertidos ao judaísmo, eles já tinham ouvido falar, ali estando na cidade, eles já tinham ouvido falar sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus, provavelmente sobre a entrada triunfal de Jesus, que foi aclamado, provavelmente a respeito da ressurreição de Lázaro, e talvez tenham até escutado falar que algumas pessoas seguiam a Jesus, ou muitas seguiam a Jesus, e talvez escutado falar de que Jesus era o Cristo, talvez. E aí eles ficaram naquela curiosidade. Aí, seu Filipe, paz, tudo bem? Deixa a gente conhecer Jesus, a gente tem maior vontade de conhecer Jesus.
Filipe foi fazer? Foi contar para André. Aí, André, sabe aqueles gregos ali? Eles estão querendo conhecer o Senhor. Ah, vamos falar com Jesus então. Chegaram lá, ô Jesus, Senhor, tem uns gregos ali que estão querendo conhecer o Senhor. O Senhor deixa eles virem até aqui para conhecerem o Senhor? Aí o que Jesus responde? Jesus responde que ele seria glorificado. Diz que ele morreria, no verso 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, a partir da minha morte, isso traria muito fruto. Né? Jesus falando. E aí Jesus complementa: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Eles querem me conhecer, mas saibam eles que não apenas basta me conhecer, basta que eles abram mão da vida deles, para que eles possam, de fato, me seguir. Aí Jesus complementa: se alguém me serve, se alguém quer ser o meu servo, se alguém quer que eu seja o Senhor da sua vida, então você precisa seguir os meus ensinamentos. Siga-me. Siga os meus ensinamentos. Quer que eu seja o seu Senhor? Me obedeça. Faça a minha vontade. E se isso acontecer, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o amará. A Bíblia diz que Jesus é manso. Onde Jesus está? Na mansidão. Mas se nós, ao invés de sermos mansos, nós somos raivosos, nervosos, briguentos, nós estamos onde Jesus está? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que Jesus é humilde de coração. Se nós não agimos com humildade, nós estamos onde Jesus está? Não. Jesus perdoou os seus algozes na cruz. Se nós guardamos rancor e não perdoamos quem nos ofende, nós estamos onde Jesus está? Não. Não, não e não. Por quê? Porque não há um compromisso nosso em seguirmos a Jesus. Jesus, conhecendo o coração daqueles gregos, já respondeu assim. Porque Jesus é Deus. Jesus sondava o coração e sabia a intenção do coração deles. Eles certamente que tinham a curiosidade de conhecer a Jesus, mas não queriam compromisso com o Senhor. Essa é uma característica dessa cegueira da cruz, a falta de compromisso. Tem curiosidade sobre as coisas de Deus, apenas gosta dessa ambientação cristã. Sabe aquela pessoa que gosta de ouvir louvor na rádio? Louvor entre aspas, né? Alguns são. Alguns até são, ou eram. Né? Gosta de cantar musiquinha, né? E tem alguns lampejos assim, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. Mas quando você convida aquela pessoa para a pessoa conhecer mais da palavra, aquela pessoa, não, eu gosto de Jesus, mas eu estou bem assim na minha vida. A pessoa gosta daquela ambientação. Sabe aquela pessoa que até participa das reuniões, dos cultos, mas a pessoa não se compromete com o Senhor? Sabe aquela pessoa que ouve falar do Evangelho, mas aquela pessoa não toma a decisão de se batizar? Falta compromisso. É cegueira da cruz. Não compreendeu a mensagem da cruz. Aquela pessoa que até quando você, às vezes, está evangelizando, e a pessoa ouve com atenção, com respeito, mas ela coloca um monte de argumentação, falando sobre o estilo de vida dela, e coloca uma barreira, não quero, estou bem assim, eu amo o meu estilo de vida. Aquela pessoa que não quer negar a si mesma, diz que ama Jesus, mas não quer renunciar a si mesmo. A sua vontade é o centro da sua devoção. Isso é cegueira espiritual, cegueira da mensagem da cruz. Uma outra,
ceticismo. Versos 27 a 29 na parte A. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. É o cético. É aquela pessoa que fica confortável num ambiente natural. Jesus está falando: Pai, Pai, glorifica o teu nome. Aí do céu, alguém responde: eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ele fala com o Pai e alguém responde. E eles ouviram a resposta. Foi um trovão. Não foi ninguém falando, não, foi o trovão. É a pessoa que prefere ficar nesse conforto do ambiente natural. É aquela pessoa que busca a explicação lógica para tudo. Jesus opera milagres nas nossas vidas e nós testemunhamos aqui, os irmãos testemunham aqui, recentemente foi testemunhado aqui, se eu não me engano, no mês de março, testemunho da nossa irmã aqui, algo maravilhoso dos feitos do Senhor. Nós queremos buscar uma explicação lógica. Não foi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não foi porque isso. A gente sempre quer arrumar uma explicação. Sempre quer arrumar uma explicação. Algumas pessoas aqui sabem, né? O pastor Júlio sabe, contei para ele. O Vânia também estava lá no dia. Um desses momentos que eu estava bem mal, na saúde, dizendo assim, eu tentei vir participar do culto, não consegui, fiquei reflexivo, isso numa quarta, que eu passei mal próximo do horário de vir. Aí, eu ia tentar uma reunião por videoconferência, tentando conquistar um cliente, sem trabalhar desde novembro, e aí tinha passado mal também, não consegui, e tinha marcado conversar com a pessoa uns 5 minutinhos na quinta-feira à tarde, só para a pessoa ver o meu rosto ali no Google Meet, trocar uma ideia e ver se a gente fechava o negócio ali. Aí, de repente, eu comecei a passar mal, logo depois do almoço, e eu falei: amor, eu acho que eu vou ter que cancelar essa reunião. E fui deitar logo depois do almoço. Aí a Rosana falou comigo: não, deita um pouquinho que você para ver se você se restabelece tudo. E fui deitar. A reunião era 3:30 da tarde, alguma coisa assim. Aí quando foi 2:30, a Ana Beatriz foi lá no quarto me chamar para me... mamãe mandou te avisar que está perto da hora da reunião, para você não perder. Ah, não, filha, avisa ela que eu olhei aqui a mensagem, a pessoa marcou para 1 hora depois, dá para eu tentar ficar melhor aqui. E aí elas foram cuidar das coisas na casa, minha sogra, o esposo da minha sogra, e eu comecei a ter muita falta de ar. Meu quarto, que era parte da sala da casa, que a sala foi dividida para virar o nosso quarto, meu de Rosana, é a parte da frente da casa onde pega o sol da tarde. Então ali estava muito quente. E eu estava assim, o ventilador virado para mim. Ele estava girando e estava bem fraco. O ar estava desligado e eu passando mal, com falta de ar literalmente. E eu consegui sentar na cama com muito esforço e eu chamava e ninguém me ouvia. Chamei Rosana, chamei a Bia, chamei minha sogra, chamei o padrasto de Rosana e ninguém me escutava. Chamei, mas eu falando baixinho, com fraqueza para falar, ninguém me ouvia. E eu comecei a agonizar de falta de ar. E eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei: Senhor, será que o Senhor quer me levar agora? Acho que não. Então, por favor, Senhor, manda que a Ana Beatriz vá tomar banho.
ela tomando banho, ela vai vir aqui para se mostrar o penteado dela, que botou um arquinho na cabeça, aquela vaidade de menina, né? Olha, pai, como eu estou bonita. Ou então, senhor, manda o meu cunhado, que é especial, querer ir ao banheiro, porque ele indo ao banheiro, se deixarem ele no banheiro, quando ele acabar, ele dá um pinote e vem correndo aqui, vai abrir a porta, aí vai vir todo mundo aqui. E comecei a orar ao Senhor. Aí o Senhor me fez lembrar que do lado da cama eu tinha algo que eu conseguiria jogar na porta do quarto. Eu peguei aquilo e era um frasco de enxaguante bucal que estava no finalzinho, estava bem leve, aí eu consegui jogar, mas eu sem força para jogar, ele só deu um toquezinho na porta. Aí o Senhor. E aí, do lado, tinha uma caixinha com um desodorante desse que a gente compra em farmácia, e tinha uma latinha dentro. A caixa vem uma latinha de alumínio, se eu não me engano, plástico, alumínio, sei lá. Eu falei, vou jogar que isso aqui é leve. Peguei aquela caixinha que estava do meu lado esquerdo para jogar. A porta ficava na frente da cama. Só que eu não tinha força para jogar assim. Eu só tinha força para jogar por baixo. Né? Por baixo. E eu joguei. Eu tentei jogar. É como... não é essa distância aqui, claro, é mais curta, mas imagina que a porta é ali, o portão, eu aqui, e eu joguei, aquilo parou no meio do caminho, e eu agonizando de falta de ar. Só que quando ele parou no meio do caminho, ele parou apontado assim, ó, reto assim para frente, e ele parou exatamente na posição que era a tampa da caixa. Só que ele não caiu deitado. A caixa ela caiu de quina. Quando ela bateu de quina, impulsionou o frasco para fora da caixa. O frasco então saltou da caixa na direção da frestinha da porta que a Ana Beatriz deixou aberta. E aquilo saltou na frente, bateu no chão, o frasco saltou, passou na frestinha da porta. E aí a Ana Beatriz viu que o negócio pulou. Nessa hora ela estava na sala. Ela não estava me ouvindo, mas ela viu. Quando ela viu, meu pai está chamando. E ela veio me acudir. E aí colocou o ventilador parado em mim e eu consegui voltar a respirar normal. Aí eu vou dizer, não, isso tem uma explicação lógica. A caixa estava do meu lado, porque eu uso ali e... A porta ficou parada, a Ana Beatriz não fechou a porta toda, porque ela esqueceu de fechar a porta. Não foi Deus que fez ela deixar a porta aberta, não. Não, porque a caixa bateu naquele jeito de quina, porque a força que você tinha para jogar caiu assim. Não foi Deus que fez cair naquela posição, não. Então o cético, ele busca uma explicação lógica para todas as coisas, irmãos. Eles ouviram a voz de Deus falar, já o tenho glorificado, ainda glorificarei. Ou foi um trovão que falou. Nós muitas vezes somos assim, irmãos. Queremos explicação lógica para as coisas. Esse sempre coloca as suas crenças e as dos outros sob constante exame. A pessoa diz que Deus falou ao coração dela. Será que foi Deus que falou mesmo? É você que está no coração da pessoa para saber? Sou eu? Sabe? Sei não, hein? Isso aí é carne. Não foi Deus que te falou, não. Tem hora que você até percebe que, biblicamente falando, é estranho. Mas, muitas vezes, age assim. Essa pessoa subestima as coisas espirituais. Está doente? Ao invés de orar primeiro, vai para o médico. Subestima a importância de você colocar diante de Deus a situação. A análise dos fatos é o centro da devoção dessa pessoa. Cegueira da cruz, cegueira espiritual. Uma outra cegueira, parte B do versículo 29. Outros diziam, o anjo lhe falou. Jesus ora, Pai. Aí o pai responde, o anjo falou. Imagine, irmãos, um anjo que é servo de Deus, está lá no céu, Jesus fala com o pai responde,
Não, foi o anjo que tomou a frente e falou no lugar do Pai. Foi um anjo. É a pessoa que é mística, irmãos. Sabe? Espiritualiza quase tudo. Tudo a pessoa espiritualiza. Aceita qualquer movimento espiritual. Sabe, não vou dar exemplos não, mas aceita qualquer movimento espiritual. Tributa a seres por aí a glória que é de Deus. Às vezes Deus cura uma pessoa, ela entrega a glória dessa cura à entidade A, B ou C. Aquela pessoa que, para o culto, para a nossa reunião aqui, eu não gosto de chamar de culto, né? A nossa reunião aqui, não, a reunião não foi a benção, não, eu não senti nada aqui em mim, não foi legal, não, sabe, não teve aquele mover, sabe, eu não senti Deus, não fluiu, não. É a pessoa mística, está cega. Às vezes ouve a mensagem do Evangelho, às vezes ele foi edificado na sua vida espiritual, mas porque ela não sentiu nada assim, sabe? Não valeu, não. Uma outra evidência, a falta de reconhecimento do amor de Deus. Versos 30 e 31. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, a voz do Pai. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O que Jesus está falando? Olha, essa voz veio não é por minha causa, porque eu falei que Pai, salva-me desta hora, e logo em seguida, mas para isto vim a esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Não, veio por amor de vocês, porque a partir de agora, nesse exato momento, verso 31, é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora, todas as pessoas que renderem o coração a mim não estarão mais aprisionadas por Satanás. Agora, porque o Pai vai glorificar o seu nome na minha vida, vai me glorificar, a partir da minha morte na cruz, a partir disso, Satanás e os seus demônios perderão o poder, o controle sobre todos aqueles que se renderem verdadeiramente a mim. Agora, a prisão do pecado não mais dominará. Agora, vocês serão livres, ao invés de vocês serem governados pelo príncipe desse mundo. Agora, eu serei o Senhor de vocês. E isso não é por amor a mim, mas isso é a graça de Deus, isso é o amor de Deus manifestado a vocês. Por isso o Pai me deu para vocês, para que ao eu morrer na cruz, pela fé em mim, vocês tenham vida eterna. É o amor do Pai a vocês. E aí, nós, às vezes, não entendemos que a graça se manifestou para nos levar a Deus. Então nós achamos que a graça se manifestou e eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Temos. Sem arrependimento não há salvação. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, como poderemos permanecer na prática do pecado? Só que Jesus morreu na cruz não apenas para que sejamos perdoados, não apenas para que nós não sejamos condenados, mas para que nós estejamos para sempre na presença de Deus. Então, muitas vezes, entra aquela consciência de que eu tenho que me arrepender, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que procurar viver uma vida digna do Evangelho, mas nós, muitas vezes, não entendemos que isso foi porque nós estávamos separados da glória de Deus, e agora não mais. Agora não é mais apenas... não sendo necessário o sacrifício pelos pecados, porque Cristo ofereceu uma única vez pelos nossos pecados, mas agora o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos acesso a Deus, e nós muitas vezes não entendemos isso. É uma cegueira espiritual. Nós ficamos só com um lado da graça, mas nos esquecemos que a graça nos conduz até o Pai. E aí nós não nos consideramos perdoados. Às vezes o pecado que você cometeu lá atrás, você já pediu perdão a Deus, aí chega hoje, dia 7 de abril
de 2024 e você não se sente perdoado. Ou até você acha que o outro, seu familiar, que já se arrependeu, você acha no teu coração que ele não foi perdoado. E você se coloca no lugar de Deus e não quer perdoar a pessoa. Serve, entre aspas, por medo da condenação do inferno. Você não serve porque o Senhor te amou primeiro. Mas muitas vezes, você, né, a pessoa assim, serve porque tem medo de ir para o inferno. Ou então, não desfruta do acesso que tem à sala do trono. A culpa é o centro da sua devoção. Uma outra característica, um pseudo-conhecimento bíblico. Versos 32 a 34. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele dizia isto significando de que morte havia de morrer. Ou seja, quando eu for levantado da terra, ou seja, quando eu estiver na cruz, os irmãos sabem que a cruz era colocada, fincada na terra, e a pessoa que estava ali morrendo, ela estava no alto, na cruz, fincada sobre a terra, foi levantado da terra. Então Jesus está dizendo isso, e eles entendiam isso. E isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A Bíblia diz, a resposta deles: quando o Senhor morrer na cruz, mas a Bíblia diz que o Cristo vive eternamente. Como é que o Senhor vai morrer? Nós até achamos que o Senhor é o Cristo, mas se o Cristo vive eternamente, como é que o Senhor vai morrer? E outra coisa, quem é esse Filho do Homem que vai ser levantado? Quem é esse ser humano, Filho do Homem, descendente da humanidade, que vai morrer na cruz? Jesus falou que era ele, claramente, né, no verso 32. E eu, quando for levantado da terra, não. Tem alguma coisa que não está batendo, não. O seu discurso está incoerente com a Bíblia. Não é bem assim, não. O que é isso? É um pseudo-conhecimento bíblico. Eles ignoraram os textos que revelam que Jesus morreria na cruz. Eles ignoravam os textos dizendo que era necessário que o Cristo sofresse por nós, mas que ressuscitaria. É quando nós conhecemos a Bíblia superficialmente. É quando nós ignoramos toda a verdade de Deus. É quando nós facilmente somos enganados por quem usa citações bíblicas. Às vezes citou um trechinho da Bíblia e é de Deus. E não é, irmãos. É quando nós evitamos o confronto da palavra. É quando nós elegemos os textos preferidos. Na nossa Bíblia, ao invés da Bíblia estar toda marcada, você só marca aqueles textos que você diz que falam mais ao teu coração. Talvez nem conheça os outros. É quando torce o real sentido das Escrituras. Se o Senhor me der vida, me permitir e assim confirmar, né? Um dia eu ainda quero trazer uma série de distorções daquilo que foi torcido das Escrituras. É quando a pessoa coloca o foco nas distrações textuais, igual aqui. Quando Jesus, João 7, quando Jesus, no ápice da festa dos tabernáculos, em que eles pegavam a água e derramavam lá no altar, no templo, para simbolizar a água que saía da rocha. Aí no ápice da festa, Jesus: ei, quem tem sede, venha a mim e beba. Aí o texto diz que Jesus falou isso do Espírito Santo que fluiria de todos aqueles que nele crescem. Aí alguns falam: mas espera aí, a Bíblia diz que o Cristo vem de Belém, da família de Davi, você é nazareno, como é que pode isso? Fica se perdendo em detalhes do texto, por ter um pseudo-conhecimento bíblico, mas a verdade do que Jesus quis falar, muitas vezes ignora. As suas convicções bíblicas são o centro da sua devoção. Tem muita gente indo para o inferno convicto
de alguma coisa da Bíblia, mas totalmente distorcido. Uma outra evidência dessa cegueira, desprezo às oportunidades. 35, 36. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. As escuras, para onde vai? Né? Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou deles. Despreza as oportunidades. Jesus está falando, olha, ainda dá tempo, a luz ainda está aqui, ainda tem oportunidade. Olha, a oportunidade vai acabar. É o Espírito Santo falando com a gente, olha, ainda dá tempo de se arrepender. Olha, ainda dá tempo de render a vida a Jesus. Olha, ainda é possível. Só que aí é quando a pessoa acha que sempre vai ter uma nova oportunidade. É quando a pessoa resiste à voz, hoje, do Espírito Santo. É quando a pessoa espera ficar idosa ou gravemente adoecida para poder se render a Jesus. Quando eu estiver bem idoso, ou já doente, quase morrendo, aí, quem sabe, eu entrego a minha vida para Jesus. É quando a pessoa está certa de que terá a última chance no momento da morte. Não, Deus é tão bondoso que naquele momentinho ali, antes de eu morrer, Ele vai me dar a última chance, aí eu vou entregar a minha vida para Jesus. As suas prioridades são o centro da sua devoção. Uma outra característica, verso 37, a embriaguez de experiências. E ainda que tinha feito, verso 37, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Sabe quando a pessoa, para tomar uma decisão, ela fica aguardando uma manifestação divina, visível? A pessoa fica esperando assim, surgir um clarão assim, no meio do cômodo onde a pessoa está. Não, é Deus que está falando, então eu vou agir. Sabe quando a pessoa já viveu tantas experiências com Deus, já viveu milagres de Deus, mas a pessoa, ao invés de ser grata por aquilo que Deus já fez lá no passado e continua fazendo, a pessoa fica no sentimento, puxa, eu estou vivendo essa situação tão difícil e Deus está permitindo que eu viva isso, mas a pessoa esquece da restauração da família, a pessoa se esquece do filho que entregou a vida a Cristo, a pessoa se esquece talvez de uma cura sobrenatural que ela vivenciou, a pessoa esquece de como ela era antes de Jesus e como a vida dela foi transformada agora, como ela era uma pessoa, sei lá, talvez briguenta, e agora é uma pessoa pacífica, como ela era uma pessoa que odiava as pessoas, agora ela é uma pessoa que ama, mas porque agora ela está passando por um momento difícil, ela quer ainda, a Bíblia diz, inclusive isso, que Jesus realizava sinais, aí eles tinham cara de pau de chegar para Jesus, que sinal o Senhor vai dar para a gente crer que o Senhor é o Cristo? Aí Jesus, nenhum outro sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e noites no ventre do grande peixe. Então nós, muitas vezes, ficamos nisso, caminhamos presos ao passado das antigas experiências. A pessoa, quando vai contar um testemunho do que Deus tem feito na vida dela, a pessoa conta algo que aconteceu há 50 anos atrás, de uma forma saudosa assim, mas a pessoa esquece que só irmãos, eu literalmente quase morri de falta de ar. Será que você ter ar para respirar, isso é milagre de Deus ou não é? E você, ao invés de reconhecer esse milagre de Deus, não aconteceu nenhum milagre na minha vida, só aconteceu lá em 1500, e agora Deus não realiza mais milagres na minha vida. A expectativa pela novidade é o centro da sua devoção. A Bíblia diz aqui, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele.
O que mais nós estamos esperando Deus realizar na nossa vida para, de fato, nós rendermos a nossa vida a Cristo Jesus? Isso é um indício de cegueira, irmãos. Cegueira espiritual, cegueira da cruz. Uma outra, verso 42 e 43. Versos 42 e 43. A bolha religiosa. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A pessoa fica presa na bolha da religiosidade, a bolha religiosa. Sabe? A pessoa se sente segura porque participa de algum grupo religioso. Não, eu congrego na Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, então estou salvo. Lê do engano, não está não. Se você pensa assim, você está caminhando para o inferno. Ah, porque eu congrego no ministério A, B ou C. Ah, eu participo da religião A, B ou C. Lê do engano. Está caminhando para o inferno porque se pensa dessa forma. É quando a pessoa descansa nas palavras do seu condutor espiritual. Olha, o meu pastor é um homem de Deus. Louvado seja Deus, porque o nosso pastor é um homem de Deus. Nossos pastores são homens de Deus. Mas nós vamos nos garantir neles, irmãos? Vamos descansar neles? Não, porque meus pastores são homens de Deus, eu estou descansado, eu estou bem. Eu não caminho junto de uma pessoa que se diz pastor, mas é um picareta. Nosso descanso é esse? Não pode ser. É quando a pessoa pensa estar garantida na devoção de algum familiar. Não, meu pai serve a Jesus. A minha mãe é uma mulher de fé. E você? Será que você é um jovem de fé? Não, a minha esposa é uma mulher de Deus. E você é um homem de Deus? Olha, meu filho é crente mesmo, hein? Louvado seja Deus. E você? Você serve a Jesus? É quando a pessoa deposita confiança no trabalho ministerial que exerce. Olha, eu estou pregando a palavra, estou salvo. Bobagem. Estou na portaria, recebendo com muita alegria os irmãos, eu estou salvo. Lê do engano. Olha, eu estou na rua evangelizando, participo das atividades evangelísticas. Eu sapateio. Se tivesse ministério de sapatear, né? Porque aqui não tem ministério de dança há muitos anos, graças a Deus. Mas eu cheguei já a ver as irmãs dançando aí, eu lembro. Eu não congregava aqui, mas às vezes eu vinha participava do culto que era aqui ao lado. Eu lembro, estou ligado. Já convidei para ir lá em culto jovem, quando eu congregava ali, no primeiro ministério, né? Eu lembro, estou ligado. Não tem isso. Ah, porque eu faço tal coisa, então eu estou garantido. Não, irmãos. Ou então, é quando a pessoa se modela pela maioria religiosa e não por Cristo, que é o Evangelho. Porque as outras igrejas fazem, então nós aqui temos que fazer também. Está errado, irmãos. Não é assim. Ah, porque eu tenho um colega de trabalho, ele é servo de Deus, ele age assim, 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 assim. E olha, o outro colega, o outro. Tá, mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? O que Jesus fala sobre isso? Qual foi a aplicação que os apóstolos trouxeram a respeito disso? Olha, é diferente, mas está todo mundo fazendo, vou fazer também. Eu lembro, na pandemia, nós ficamos 2 semanas sem ter reunião aqui. Aí no grupo de pastores, o pastor Marconi talvez se lembre disso. Aí pastor Alan falando com a gente. O pastor Júlio ainda era evangelista. Aí o pastor Alan, vem cá. E aí? Que decisão nós vamos tomar? E ele querendo congregar. Todos nós, né, menos o pastor Alan, não, pastor, as igrejas não estão tendo reuniões, os prédios estão fechados.
não vamos ter culto não. Aí eu me lembro até hoje, vocês não são todo mundo! Vocês não querem congregar comigo não? Vou congregar sozinho, só eu e a minha família, é isso? Aí, lembra, né, pastor? Isso foi numa sexta. Aí eu no sábado, pastor, o senhor sabe que eu te amo. E eu sei que o pessoal não está fazendo não, mas quer saber? Eu estou com o senhor nessa. Então tá bom, amanhã, 8 horas da manhã, né? Não era 9 horas, 8 horas da manhã. Tá bom, já comigo que eu estou lá. Eu vim participar e tínhamos 8 pessoas aqui, cada uma num canto, né? Entramos, se eu não me engano, pelo lado, né? E a partir dali é que nós passamos a nos reunir de novo, depois de 2 semanas. Nós não somos todo mundo. Não é porque os outros estão fazendo que nós devemos fazer também, irmãos. O que a Bíblia fala sobre isso? Orgulha-se da quilometragem na fé, sem perceber que não está no caminho. Olha, eu tenho tantos anos na caminhada. Que caminhada? Jesus é o teu caminho? Eu caminho na igreja, né? Mas você caminha em Jesus? Não sei. Então, não. As suas práticas religiosas são o centro da sua devoção. Penúltima. Autossuficiência, versos 44 a 47. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A pessoa, quando ela é autossuficiente, ela se considera uma boa pessoa, não reconhece a sua miséria espiritual, ignora a necessidade que tem do Salvador, que é Jesus, tenta salvar a si mesmo, não se arrepende dos seus pecados, cultiva pecados escondidos, ela se garante, quando eu quiser eu paro. A pessoa está presa naquilo, está precisando de um socorro, e a pessoa diz, quando eu quiser eu paro, e está presa nisso até hoje. O orgulho é o centro da sua devoção. E por último, as raízes terrenas, versos 48 a 50. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porque o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. A pessoa, quando está assim, nessa cegueira, ela não leva as advertências bíblicas a sério. Ela despreza o juízo no último dia. A pessoa não consegue observar a brevidade da vida. A vida é breve, irmãos. Hoje eu estou aqui falando, mas será que eu estarei logo mais? Não sei. A pessoa não deseja desfrutar da eternidade com Deus. Por quê? O foco dela são as coisas aqui da terra. A mente e o coração estão fincados aqui. A terra é o centro, a vida na terra é o centro da sua devoção. Se Jesus e esse crucificado não é o centro da nossa devoção, irmãos, resultando numa rendição completa nossa ao senhorio de Cristo, é preciso muito cuidado, porque nós também estamos em meio às trevas dessa cegueira da cruz, irmãos. Eu não sei se você se encaixou em alguma dessas coisas aqui, ou algumas, mas se você se encaixou, eu quero chamar você a um posicionamento diante de Deus. Como? Como ser curado dessa cegueira?
verso 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, dar ouvidos à pregação em obediência ao Evangelho, dar ouvidos à pregação da palavra de Deus. Não dá mais, irmãos, para nós ouvirmos palavras aqui e nada acontecer na nossa vida. Não dá para nós ouvirmos o Evangelho ser exposto aqui e Jesus não ser o centro da nossa vida. E a mensagem da cruz, para nós, será algo irrelevante. Levarmos esse momento daqui a pouco aqui como um momento litúrgico, mas não um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Romanos 10, 13 a 17 diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nós darmos crédito à Tua palavra. Ajuda-nos a nós não ficarmos nessa cegueira espiritual, essa cegueira da cruz que despreza a centralidade da mensagem da cruz, Senhor. Ajuda-nos a entender que isso é uma escolha nossa, pessoal. Ajuda-nos a compreendermos, Senhor, que é questão de profundidade em Ti. Ajuda-nos a compreender que isso é questão de perdão de pecados, é questão de salvação. Se há algo, Pai, que nós temos cometido ou deixado de fazer, que não caminha em sintonia com a Tua palavra, o que a Tua Bíblia, a Tua palavra nos revela, Senhor, sobre o que Jesus fez por nós, transforma-nos, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Não adianta nada nós simplesmente ouvirmos, se não ouvirmos de bom grado, com a Tua ajuda, trazendo a aplicação correta para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E obrigado, Espírito Santo, pela Tua ajuda. Amém.